Você já se sentiu angustiado tendo que fazer alguma mudança na sua vida? Tendo que se tornar aquela pessoa que não aceita mais algumas coisas? Ou você tentou fazer várias mudanças e não conseguiu porque achou que aquilo não era para você? Hoje aqui eu quero contar para vocês como, não só eu, como pessoas que eu acompanhei, conseguiram passar de uma forma mais natural pela mudança para conquistar um nível maior, seja de maturidade, seja de desenvolvimento pessoal e principalmente em cargos que elas nunca imaginavam que poderia chegar. Seja bem-vinda a este canal. Eu sou Tayane Sabino e aqui eu compartilho com vocês como ser uma mulher mais leve, sábia, para se tornar uma liderança no seu meio. E hoje eu refletia pela manhã uma conversa que eu tive com uma pessoa muito próxima a mim, que nós falávamos sobre a questão da mudança ter acontecido várias e várias vezes ao longo das nossas vidas. Sabe quando você tenta fazer aquele processo de mudança, ou quando você nem está esperando uma mudança e a vida vem e te joga ali no colo como se agora é o momento de fazer uma transição de carreira, uma mudança de emprego, uma mudança de área, e aí você se questiona por que eu preciso passar por isso agora? Por que isso é para mim? Por quê? Por quê? Por quê? E vários porquês que não são respondidos. E eu falo que aconteceu comigo isso vários momentos na minha vida pessoal, principalmente, mas na minha carreira, no qual as mudanças chegavam ou elas me empurravam, a boa parte das vezes eram momentos e situações que faziam com que eu fosse para frente e precisasse sair do lugar que eu estava, por não aguentar mais um líder tóxico, por não aguentar mais um ambiente que não me incentivava, não incentivava o crescimento, por estar com pessoas que não faziam mais sentido estarem no meu vínculo. E ali era aquela sensação de que eu estou errada, essa é a primeira sensação que vem, eu sou a pessoa errada ou eu estou no ambiente errado. E boa parte das vezes eu me culpava por achar que eu não era suficiente para aquele ambiente, por achar que aquelas pessoas estavam certas e eu estava errada. E depois de muitos anos amadurecendo e percebendo que muitas vezes nós mulheres enxergamos sempre essa lacuna em nós, sempre essa necessidade de a readaptação constante e a falta de colocar limites para essas pessoas, a falta de definir e deixar claro para essas pessoas o que de fato a gente espera dela e também o que elas não podem exigir de nós. E tudo isso, nesse processo de mudança, foi mostrando que o problema não está nem no ambiente e nem em mim. O problema principal é saber entender quando aquilo não serve mais para você. E esse é o primeiro ponto. Se algo bateu na sua porta aí, que está querendo que você faça essa mudança, olhando para sua carreira, olhando para sua vida, é porque algo talvez não faça mais sentido para você. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me fez trazer ali alguns pontos e ela falou assim, essa pessoa foi muito importante para mim. E naquele momento não era mais, e a frase que veio na minha cabeça é, se uma coisa foi importante lá no passado, não significa que ela precisa ser a vida inteira. Pois é, essa é a parte que muitas vezes as pessoas perdem muito tempo. Achar que aquele emprego tem uma importância, uma relevância enorme para você e você acha que deve alguma coisa ou que gratidão é dívida. E até mesmo você se apega àquela pessoa ou àquela situação e fica ali remoendo, revivendo, reprojetando coisas que não deveriam. E aí você percebe que a sua vida não anda porque você não consegue deixar algumas coisas para trás. Você não consegue caminhar porque você precisa carregar junto um peso de algo que não precisa estar mais na sua vida. Você percebe isso aí? Comenta aqui para mim nos comentários que eu quero entender um pouco se essa mudança também te causa esse rebuliço todo. E aí você começa a passar por esse processo de mudança e o segundo ponto acaba tendo muita resistência para vivenciar isso, para botar o pé no chão e falar vamos fazer essa transição, vamos fazer essa mudança, vamos buscar um emprego melhor. E aí você começa a muito fazer esse processo de resistência, de não entender que aquilo já foi, já passou para você.
Mas o que eu quero te dizer é que a mudança, ela também tem um fator muito importante dentro de nós, que é o fator de nos proteger. Então, quando chegar algo novo, você também quer ter essa sensação de proteção. Deixa eu ficar aqui que é mais confortável, deixa eu ficar aqui que é mais familiar, o viés da familiaridade, né? Deixa eu ficar aqui que eu já sei onde eu tô pisando. E aí, quando vem algo novo, você começa muitas vezes a se questionar: será que isso é para mim? Será que eu devo seguir por esse caminho? Será que aqui é a jornada? E dentro disso tudo, eu acredito que os principais pontos, um dos pontos que eu consegui ao longo dos anos entender, e é uma das coisas que para qualquer pessoa que você for conversar, ler as biografias, ler livros, ler histórias, você vai ver que os maiores gênios da história, as pessoas que mais conquistaram grandes coisas, usava exatamente esse ponto, que é entender que precisa passar por aquilo e tomar uma decisão rápida. E não é uma decisão rápida até irracional, de vou lá fazer isso aí, ponto, acabou, não. Mas é de avaliar as possibilidades e tomar essa decisão. Então, se você está aí passando por um processo de mudança e primeiro está resistindo, que é normal e está tudo bem, é a primeira etapa do processo de mudança, a segunda é, eu preciso aceitar que esse processo de mudança está acontecendo ou que eu preciso mudar. E o terceiro ponto é tomar a decisão e seguir em frente. O que eu preciso fazer hoje? E aí, no meu caso, era, vamos mudar de casa. Tá, o que eu preciso fazer hoje? Na época, guardar minhas coisas e se preparar para a mudança. Literalmente. Eu preciso, sei lá, emagrecer. O que eu preciso hoje? Começar a fazer uma dieta mais regular. Eu quero mudar de emprego. Para vocês que estão aqui que me acompanhar, eu quero virar uma pessoa de referência à liderança. Então, o que eu preciso fazer hoje ou abandonar para conseguir chegar nesse papel de liderança? Para eu conseguir, de fato, ser vista como referência. E tudo isso vai te formando para o próximo passo, que não é só tomar a decisão, mas é executar isso que você precisa fazer. É dar novos e novos passos e revisar ao longo do caminho. Mas conversando com essa pessoa esse final de semana, a gente estava trocando e falando como que aconteceram tantas mudanças e a gente se tornou tão... a gente até procura, às vezes, tô parado, deixa eu ver o que eu preciso mexer aqui. E mudar é isso, é você entender que você precisa, você quer mais. E se não for essa vontade de querer mais, você não sai do lugar. Olha aí para sua realidade hoje, você está querendo crescer na sua carreira, você quer se tornar uma mulher de referência, você quer ser uma mulher vista pelos lugares e pelas pessoas? Ou você quer simplesmente aceitar o que você tem hoje, concordar com o que você tem hoje e tá tudo bem? Isso aqui não tem que mudar, fazer, não, é tudo bem se você decidiu por isso. Então é muito importante todo mundo ter essa clareza de que o caminho se faz, muitas vezes, principalmente aumentando o seu nível de permissão, ou melhor, de ambiência e ambição. Aumentando a sua vontade de justamente querer conquistar mais. E eu escuto o depoimento de muitas mulheres falando, eu estou insegura porque eu cheguei numa cadeira de liderança e não sei o que fazer, eu estou insegura em conquistar novos cargos ou ir para novas empresas. E tudo bem, essa insegurança no começo vai acontecer, mas é entender a raiz dessa insegurança e dar os passos para chegar onde você gostaria de estar. No fundo, o principal ponto aqui não é sobre mudar, mas sobre entender o que você precisa mudar. Entender essa vontade de chegar onde você quer chegar, de fazer esse movimento para alcançar o que você deseja, para alcançar até sonhos que você nunca pensou. Imagine só, você chega num cargo sênior e você não sabe para onde vai. Eu escuto muito isso também das mulheres que já estão em posições altas. Não sei se eu quero ser especialista ou se eu quero ser liderança. Mas percebe que aqui nos dois pontos você vai ter os bônus e os ônus? E para esse processo seu também de conquistar um novo caminho qual bônus você quer ganhar e qual ônus você suporta para estar nesse lugar. E para chegar neste lugar também. Então, no fundo, a mudança é um grande convite para você chegar em novos degraus de maturidade. E posso te dizer mais, eu que passei por 7 mudanças de casa aí durante a minha vida, mais de 7,
você sempre chega, quando você faz esse movimento de crescimento, você sempre chega no próximo degrau. Você sempre chega num degrau que você nem imaginava que seria tão bom estar lá. E esse degrau, ele te leva para um novo nível, para um novo crescimento, para um novo patamar. E assim você vai conseguindo entender que versão sua precisa ser construída para chegar lá. Se eu pudesse convidar todo mundo, não fujam das mudanças, mas façam ela nessas 3 etapas principais. Entenda, vai ter resistência, aceite e vá. Porque no fundo é importante construir a vida e a carreira que você deseja sem se preocupar tanto com erros, com falhas, mas com esse dom, com essa capacidade de olhar e de construir aquilo que você quer. E se você também quer ser essa mulher mais leve e que conquiste essa maturidade dentro da sua vida, me acompanhe aqui e eu te convido a se inscrever nesse canal para que você receba novos conteúdos e esteja aqui comigo. E também deixa aqui seu comentário, o que fez sentido para você e você vai aplicar hoje na sua vida.